Está nas mãos dos deputados estaduais acabar com um benefício, no mínimo discutível, o pagamento de uma aposentadoria de R$30 mil para ex-governadores de estado. Privilégio concedido até mesmo para quem ficou pouco tempo no cargo. Um tratamento bem diferente daquele que é dado à maioria dos brasileiros. R$ 998 de aposentadoria depois de uma vida inteira de trabalho. Primeiro na roça, depois na cidade como porteira e balconista. 30 anos de contribuição ao INSS e com o que recebe hoje, não dá nem para o aluguel. Eu esperava que depois que eu me aposentasse, eu teria um pouco mais de tranquilidade, mas não foi isso que eu cheguei, não. É a realidade de grande parte dos aposentados da Previdência Social. A aposentadoria só vem depois de, no mínimo, 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. E ninguém, entre os trabalhadores comuns, pode ganhar mais de R$ 5.800 de aposentadoria. É o teto da Previdência. Mas a lei que vale para milhões de trabalhadores brasileiros é diferente da que vale para políticos que ocuparam o cargo de governador do Paraná. Ex-governadores que comandaram o estado não importa o tempo, 8 anos, 4 anos ou apenas alguns meses, têm direito de receber uma bela aposentadoria para o resto da vida. São mais de R$30 mil por mês e recebem, inclusive, 13º salário. No Paraná, 8 ex-governadores recebem aposentadoria de R$ 30.471 por mês. 3 deles ficaram no cargo por menos de um ano. Os gastos aos cofres públicos só com o pagamento do benefício aos políticos passa dos R$ 3 milhões ao ano. Dos ex-governadores mais recentes, só Álvaro Dias abriu mão da aposentadoria. O último benefício concedido foi a Beto Richa, que desde janeiro recebe o dinheiro do estado. Cida Borghetti, que governou o Paraná só por 8 meses, já fez o pedido para também ter a aposentadoria. Agora depende dos deputados estaduais acabar com o benefício. O primeiro projeto, encaminhado pelo governador Ratinho Júnior à Assembleia, propõe mudar a Constituição do Estado e impedir o pagamento de aposentadoria a ex-governadores. Acabar com todo esse passado, acho que zerar realmente esse erro, vamos dizer, da nossa Constituição com a população de pagar essa aposentadoria, acabando com essas regalias. Agora, se a Assembleia Legislativa entender e for daqui para frente, nós também entendemos que é uma boa prática, porque também vai resguardar o futuro do estado do Paraná. Há um clamor nas ruas de enxugamento da máquina, de redução de custos, dos poderes e, portanto, eu acho que eu não vejo dificuldade alguma para aprovação. Para quem depende da Previdência Social, o que recebem os ex-governadores do Paraná tem nome. É um privilégio, com certeza. Eles têm que trabalhar os 30 anos, 35 anos, como todo mundo. Contribuir como todo mundo contribuiu. Bom, a assessoria de imprensa da ex-governadora Cida Borghetti informou que a Constituição do Estado prevê esse benefício em favor de ex-governadores e que não se trata de aposentadoria e sim de uma verba de representação. Nós não tivemos resposta da defesa de Beto Richa. A gente continua falando sobre este pagamento de aposentadoria de R$30 mil por mês a governadores, ex-governadores do Paraná, até porque esse é um assunto que está no nosso dia a dia, está em discussão, né, em nível nacional. Novamente, mais uma possível reforma da Previdência, falando-se aí em igualdade de idades de aposentadoria para homens e mulheres, falando-se em contribuição de 40 anos para se aposentar, enfim, propostas iniciais que ainda serão discutidas pelo Congresso Nacional. Agora a gente vai falar com o repórter Wesley Cunha, que está como especialista em direito público e conversa sobre este assunto conosco. Bom dia, Wesley. Oi, Soler, bom dia, né? Lembrando que agora depende então dos deputados estaduais acabar ou não com esse benefício de pouco mais de R$30 mil de aposentadoria a ex-governadores. Esse projeto deve passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e se passar lá então na comissão, aí sim vai a plenário. Então a gente está aqui com a Vivian Vale, ela que é especialista em direito público, vai conversar com a gente, acompanhou a reportagem, né, Vivian? Como você vê então essa aposentadoria a ex-governadores?
Veja, essa é uma aposentadoria que ela acaba se contrapondo contra o próprio sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário para os servidores públicos e também para o regime geral, ele é baseado num sistema de caráter contributivo. Então, nós trabalhamos no serviço público com um tripé: tempo de serviço, tempo de contribuição e idade mínima. Um homem, para se aposentar no serviço público, precisa ter 35 anos de tempo de contribuição, precisa ter 60 anos de idade e, no mínimo, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, há todo um fundo financeiro que vai sendo criado ao longo desses anos para suportar essa aposentadoria. Um governador não tem, dentro desse contexto da legislação hoje, a criação desse fundo para suportar uma aposentadoria. E ele vai ali viver por anos e anos depois disso, e esse dinheiro, ele vem diretamente dos cofres públicos. E é um dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em políticas de segurança pública. Então, me parece que essa é uma aposentadoria que hoje, ela sequer combina com o momento atual que o Brasil vive, né? Com uma exigência de austeridade, com uma exigência de melhor gestão dos recursos públicos. O presidente da casa disse ali na reportagem que não vê problemas, não vê dificuldade na aprovação. Como você enxerga isso? Do ponto de vista da aceitação popular, me parece que esse projeto é relevantíssimo, né? Nenhum cidadão brasileiro e nenhum cidadão paranaense vai se opor a um projeto que busca, por fim, uma aposentadoria que se configura, assim, como muitos cidadãos imaginam, um privilégio e que não encontra respaldo econômico para se manter, a não ser à custa do dinheiro da tributação de todos os cidadãos. Então, me parece que a questão de apelo popular, de apoio, ela existe integralmente. Do ponto de vista dos deputados, é um projeto encaminhado pelo governador do estado, com a chancela do governador. Então, me parece que existem condições hoje políticas para que ele possa ser aprovado e espero que o seja. Ali na matéria da Carolina Wolff, algumas pessoas, né, a população, né, com quem ela conversou ali, as pessoas na rua mesmo, chamaram esse benefício de privilégio. Há algum outro benefício que você também considera privilégio? De maneira geral, na administração pública existem várias situações que me parecem que são, no mínimo, distorções e que, ainda que sejam legais, são totalmente amorais. Então, nós podemos falar sobre utilização indevida de aeronaves, nós podemos falar sobre, fora do executivo, em auxílio moradia, que é algo que me parece que também precisaria ser revisto. Nós temos, hoje, no exercício da função pública, agentes públicos de diferentes poderes gozando de situações jurídicas especiais que oneram indevidamente os cofres públicos. E está mais do que na hora do Brasil rever essa legislação de maneira a racionalizar a utilização dos recursos públicos. Agora, no nosso dia a dia, na prática, o que a gente poderia ver esse dinheiro em benefício da população? Esse é um dinheiro que não é um dinheiro marcado, né? Porque como não há um fundo financeiro previdenciário específico para custear essas aposentadorias, né? Porque não houve contribuição durante 35 anos para isso, esse é um dinheiro que vem dos cofres públicos, ou seja, um dinheiro que pode ser utilizado para qualquer finalidade pública, para melhorias na educação, para melhorias na saúde, na própria segurança pública. Eu diria que reverter um recurso desse, que segundo a reportagem está numa conta aí aproximada aí de R$250 mil mês, poderia revertê-lo, por exemplo, para o sistema de educação, né? Para ampliar recursos no piso dos servidores públicos do magistério, né? Na educação básica. Um país revoluciona toda a sua estrutura e a sua sociedade a partir da educação, né? Então, vai aí uma sugestão bem boa para utilizar esses recursos públicos. Vamos pagar melhor nossos professores na educação básica. Tá certo. Esse custo aí que você falou, né? Um ano fica mais de R$3 milhões. 3 milhões de reais que poderiam ser investidos para implementar melhorias no piso básico dos professores dentro do estado do Paraná, por exemplo. Tá certo, viu? Soler tem uma pergunta para você lá do estúdio. Fala, Soler. Sim, Wesley. A professora fez menção aí à questão de auxílio moradia, né, por parte do judiciário. No legislativo também, ou seja, que outros pontos ela coloca como distorções, usando a palavra aí
que ela também usou. E se ela acha que, de alguma maneira, essas aposentadorias de ex-governadores podem ser alvo de questionamento na justiça por conta de um direito adquirido ou algo do gênero. O Soler comentou também a questão, por exemplo, assim, você acha que depois eles podem questionar na justiça sobre direito adquirido? Em relação aos futuros governadores, o projeto de lei não me parece que tenha qualquer discussão. E em relação aos governadores que já percebem, a discussão provavelmente vai existir. Então, é possível a alegação de direito adquirido, né, de um ato jurídico perfeito que já se estabeleceu. Essa é uma situação que o judiciário vai enfrentar, mas há semelhantes situações também onde o judiciário teve que opinar, por exemplo, quando houve a instituição do teto previdenciário e do teto remuneratório no serviço público em 98, também essas discussões foram ao judiciário. E depois de bastante celeuma, o judiciário se posicionou a respeito e impondo tanto o teto previdenciário quanto o teto remuneratório. Então essas são questões que são sensíveis, são difíceis, que vão precisar ser observadas necessariamente e, em alguma medida, enfrentadas do ponto de vista de sua constitucionalidade no Poder Judiciário. Isso não há dúvida que vai acontecer. Tá bom, viu? Obrigado pelas informações. Solera, com você. Obrigado, Wesley, também a professora aí pelas informações, enfim, pelos esclarecimentos. Até mais.